Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos reunidos mais uma vez no contexto. Temos estudado a primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje encerramos capítulo 6. E ao encerrar, entramos em férias. Estamos já aí praticamente às portas do Natal, e depois de janeiro, o pessoal aí de Natal vai para a praia. A gente do interior aqui, sei lá, vai para o sítio, vai para aí. E também é legal você que nos assiste posteriormente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 21 de dezembro. A gente vai começar com uma oração e depois passa a palavra para o pastor Rafael, que vai ministrar o estudo para nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela noite que nos dá, obrigado pelo dia que já tivemos de trabalho, obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui, que, ó Deus, na tua graça infinita, o Senhor nos dirija e nos abençoe neste encontro, ó Deus. Fala as nossas vidas, ensina-nos, faze-nos melhores discípulos de Jesus. É a nossa oração em nome dele. Amém. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, a gente caminha então para a conclusão da primeira carta de Paulo a Timóteo, que é um texto e eu tenho muito afeto por ele, eu gosto muito. E é claro que eu falo de uma posição de alguém que é quase... acho que o texto é quase interessado a mim, né? Na condição de um pastor jovem, receber conselhos de um pastor mais antigo é algo que sempre me emociona, porque é o tipo de coisa que, a despeito de ser um texto, não é um texto, como é que eu posso dizer, teórico, né? Frio. A partir, ele nasce de uma vivência muito concreta, e Paulo está, então, dando indicações para Timóteo na condução da igreja agora, desse irmão que está em vias de perder o seu referencial, assim, né, pelo menos humano. É claro que na primeira carta de Paulo a Timóteo isso não aparece com tanta ênfase, mas na segunda vai aparecer muito, né? Paulo tem uma consciência muito concreta de que ele está no fim do seu ministério, no fim da sua jornada com Deus aqui na Terra. Então, é um texto que ele é muito recheado de uma relação mesmo, assim, né? Ele tem um lastro nessa construção de amizade que Paulo tem com Timóteo, de filiação na fé, né? De orientação, enfim. Então, eu gosto muito desse texto. Quero retomar uma ideia que eu sempre trago quando falo sobre isso, que é a noção de aprendiz, né? Paulo não trabalha com Timóteo, e aí os pastores antigos não faziam isso, né? Não era a prática da igreja, na condição de um professor de uma faculdade, né? Então, não havia seminários, né? Aprendizado se fazia a partir da experiência. Então, um pastor mais velho grudava num pastor mais jovem, e a partir dessa vivência, primeiro do mais velho e também do mais jovem, ele ia, então, guiando, né, as questões concretas que iam surgindo nessa lida pastoral efetiva. Pois bem, a gente já viu, então, 5 capítulos, e a gente vai agora para a conclusão da carta. Ele vai retomar alguns assuntos, mas os primeiros versículos, eles estão quase que deslocados dentro do capítulo 6, pelo menos essa é a minha leitura, tá? Eu acho que talvez ele esteja um pouquinho mais perto do capítulo 5 do que necessariamente do capítulo 6, mas a divisão que a história da leitura bíblica nos deixou foi essa. Então, é um primeiro assunto que está um pouco desconectado dos outros. Um pouco, tá? Não é muito, mas é um pouco. O capítulo 6 começa. Todos os que estão sob jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. E aí Paulo diz a Timóteo, Timóteo, ensine e recomende essas coisas. Então a gente tem, mais uma vez, um pastor mais velho falando a um pastor mais novo sobre uma questão muito concreta. E ele está trabalhando, então, aqui essa relação servil no mundo antigo. A palavra escravidão, essa que é uma das palavras possíveis de traduzir do grego, elas nos tiram um pouco do assunto que está sendo tratado aqui. Por quê? Quando se fala escravidão, o que a gente pensa é escravidão em termos modernos, né? Então, alguém que é raptado de um local, levado a outro,
e vai passar uma vida inteira de serviços não remunerados, enfim, tratado como propriedade. Não é exatamente esse tipo de relação que acontece no mundo antigo, né? Os mecanismos que levam alguém à escravidão são diferentes dessa escravidão moderna que a gente tem. Contudo, o problema, esse desarranjo, essa desincronia se mantém, que a gente tem na Bíblia aqui a regulação de uma relação de trabalho muito estranha ao mundo moderno de hoje. O que eu quero dizer? E aqui eu não quero gastar muito tempo nisso, tá, meus irmãos? Não sei, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Eu acho que já é muito claro para todo mundo que está aqui, eu acho que é importante ler a audiência, né? Para todos nós que estamos aqui, é meio local comum a gente saber que a Bíblia não endossa a escravidão. Pelo contrário, né? Toda leitura bíblica sempre nos leva de novo ao referencial do Éden. Então, esse processo de Deus refazer todas as coisas a partir de Jesus Cristo, processo que se inicia muito antes da vinda concreta de Jesus Cristo à Terra, tem como alvo nos trazer de novo ao Éden. Mas curioso que não na configuração necessariamente de um jardim, né? Não é voltar no tempo para uma situação meio arcaica de relação da gente com a natureza, como se a gente tivesse agora que viver, sei lá, um paraíso perfeito no sentido de uma simbiose com a natureza, alguma coisa por aí. Não, essa ideia da gente cultivar a criação, que no fim vai nos levar para uma cidade, ela existe. Mas a gente tem que voltar ao Éden naquilo que Deus projetou a gente para viver. E claramente as relações de trabalho que aparecem antes da queda não contemplam uma relação humana assimétrica, que um ser humano é dono de outro, dono do destino de outro, dono da força de trabalho de outro ser humano. Isso é claramente um fruto da queda, um fruto do pecado, que nunca esteve nos planos de Deus, nunca. É curioso isso, você pode voltar e ler a Bíblia inteira. A Bíblia regula a escravidão, mas a Bíblia não endossa a escravidão, como acontece também com poligamia, né? A Bíblia não endossa, pelo menos é a minha leitura, né? Ela não recomenda, é isso que eu estou querendo dizer, mas ela regula. Então, aqui, o que Paulo está fazendo é isso. Nesse trajeto, a gente então se porta como dá. Existe uma discussão gigantesca que por que então Paulo não escreve dizendo assim, olha, Timóteo, diga a todas as pessoas que acabem com a escravidão. Libertem agora os seres humanos, e aí, Timóteo, você vai lidar com eles a partir de uma configuração de uma seguridade social. É preciso haver uma previdência pública, é preciso que os trabalhadores tenham direito a 13º. Eu não sei se você está conseguindo compreender, meu irmão, minha irmã, mas é um anacronismo gigantesco. Deixa eu falar em palavras agora fáceis de entender. A Bíblia caminhava na medida da capacidade. É isso que eu quero dizer. No mundo antigo, essa prática estava tão presente na sociedade que a gente simplesmente achar que a Bíblia tinha a capacidade de arrancar os seres humanos dessa configuração e levar para uma configuração perfeita, eu acho que é um tipo de otimismo muito ingênuo. A palavra de Deus, em todas as configurações de Israel e depois com a igreja, sempre esteve na vanguarda. O que eu quero dizer? A gente e os cristãos, e aí os nossos irmãos judeus, antes da vinda de Jesus, sempre estavam à frente do seu tempo, mas ainda circunscritos à possibilidade do seu tempo. Hoje, passados 2000 anos, a gente tem uma capacidade de uma construção social maior que nos permite vencer a escravidão completamente. Algo que a gente não fez ainda. Eu sempre falo isso. Eu tenho um primo que é fiscal do trabalho, que trabalha hoje libertando escravos hoje no Brasil. Então, há escravidão no Brasil hoje. Mas nenhum cristão hoje tem direito de ter um escravo. Porque hoje, com a sociedade que a gente tem, a gente já entende que esse tipo de relação não cabe mais para nós agora. Pois bem, à época de Paulo isso não era possível ainda. É muito difícil a gente entender. Eu estava falando sobre Filemon recentemente na igreja e houve um certo problema, assim, porque os irmãos estavam postulando justamente isso. Não, mas a Bíblia devia ter ido ainda mais longe e tal. Eu entendo esse anseio, mas a gente consegue pensar isso com a cabeça que a gente tem hoje. A gente não consegue imaginar o que é estar imerso dentro de um ambiente como esse. Então, resumindo, o que eu estou querendo dizer? Paulo foi até onde dava para ter ido. E aí, nisso, ele é realmente vanguarda. Ele está dizendo, Timóteo, ensine a todo mundo agora, os escravos e os seus senhores, a retrabalhar essas relações a partir do evangelho.
Se você agora é um senhor de escravos, e lembra, a escravidão no mundo antigo não era exatamente esse rapto, né? Mas, enfim, ainda era uma relação ruim. Agora que você é cristão, não enxergue mais o seu escravo como sua propriedade. Não maltrate-o. Não vale qualquer coisa. Trate-o bem agora, como se você tivesse tendo que dar contas dele ao seu senhor. Porque, olha que coisa curiosa, em outro momento, a Bíblia vai dizer, o senhor último dessa pessoa não é você, é o próprio Senhor do universo. Então, trate bem. Então, essa relação é reconfigurada. Mas, pelo lado da escravidão, essa relação também é reconfigurada. Paulo diz aos escravos, olha, vocês ainda não estão numa situação perfeita de relações justas de trabalho. Não, vocês ainda estão confinados numa situação que é desumana, num certo sentido. Então, nessa situação, imitem Jesus Cristo da melhor forma possível. É isso que ele está dizendo aqui agora. Se você tem um senhor que é cristão, não trate-o com menos respeito pelo fato dele ser cristão. Mas não, dentro da sua capacidade, sirva da melhor forma possível, como estivesse servindo ao Senhor. E aí, irmãos, meu Deus, eu não queria me deter tanto nisso, né? Mas eu quero falar ainda uma última coisa. Talvez isso pareça um pouco distante da gente, mas se a gente parar para pensar com calma e olhar hoje as nossas relações de trabalho, as nossas relações de trabalho agora no Brasil, elas são injustas ainda. Elas estão longe da relação que Deus criou para se fazer na sociedade. A gente ainda tem hoje relações muito assimétricas de trabalho. Está muito distante ainda do que Deus imaginou para a gente no mundo perfeito. Hoje, nós temos vários trabalhadores, a maioria no Brasil, que têm os seus direitos suprimidos. E direitos mesmo, assim. Tem gente que trabalha muito e ganha muito pouco, numa condição de vida que não permite nem a dignidade básica de um ser humano. Então, como é que a gente lida com isso? Bem, eu acho que esse texto se mantém de pé ainda. Eu acho que nós, como cristãos, somos chamados a, mesmo nessas configurações injustas, tentar espelhar o máximo possível o caráter do nosso Senhor, mas seguir lutando para que essas configurações sejam mudadas. Percebe? A gente não valida essas relações equivocadas porque nós estamos tentando emular Jesus Cristo no nosso local de trabalho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se os trabalhadores precisam de mais direitos, se essas relações precisam ser mais igualitárias, que nós lutemos para que elas sejam. Só que, enquanto elas não são, que a gente trabalhe da melhor forma possível. Eu acho que é isso que esse texto está nos chamando a experimentar. Sempre, irmãos, nós sempre precisamos agir diferente das pessoas que não conhecem Jesus Cristo, em qualquer uma das duas pontas. Empregadores cristãos precisam empregar trabalhadores hoje no Brasil de uma forma diferente que trabalhadores que não são cristãos empregam seus trabalhadores. Da mesma forma, os próprios trabalhadores precisam lidar com seus chefes de uma forma diferente agora que são cristãos do que as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Então, eu acho que há de se ter uma purificação, vou usar essa palavra, tá? Na melhor forma possível, agora que nós conhecemos Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, né, Timóteo, ensine e recomende essas coisas. Nas duas pontas, agora que nós somos cristãos, nós somos chamados a viver de uma forma diferente, inclusive nessas relações de trabalho. Acho que é um ponto de partida interessante. Bem, a gente poderia falar muito sobre isso, né? Mas eu falei até mais do que eu gostaria. Paulo vai para um outro assunto agora, tá? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Paulo está retomando de novo, né? Esse é o assunto de abertura. A gente viu isso com o pastor João lá no primeiro capítulo. A presença de falsos ensinos na igreja, mais ou menos, é o que dispara a necessidade da carta. O problema concreto com que Timóteo está lidando são pessoas que estão dentro da comunidade, pervertendo a comunidade a partir de falsos ensinos. E aí, de novo, Paulo está fechando a carta agora, retomando esse assunto. Ele diz, se alguém está ensinando essas doutrinas falsas, então essa pessoa não concorda com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade. Por que eu gosto disso? Primeiro, porque a gente percebe, então, que há um ensino correto. É claro que isso pode ser muito distorcido, né? A gente tem muita confusão hoje na igreja por causa dessa ideia, né, de que existe um ensino correto e, portanto, todos os cristãos têm que seguir esse mesmo ensino. Às vezes a gente pode exagerar nisso, mas a presença do exagero não muda o fato de que existe um corpo reconhecível de ensinos que são segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante.
E aí a chave, pelo menos para mim, é assim que eu leio, tá? A chave que destrava essa interpretação de Paulo é a piedade. Ou seja, qualquer doutrina ou ensino que não esteja conduzindo a igreja no caminho da piedade, ela necessariamente é falsa, não concorda com o nosso Senhor Jesus, e aí ela é preenchida, ou pelo menos a base de sustentação dela é orgulho, e pessoas que não entendem. Então, eu gosto muito dessa ideia que aparece na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é, se o ensino não está produzindo piedade, está errado, de partida. O fruto do bom ensino necessariamente é piedade, sempre. Então, Timóteo estava lidando com essas pessoas. Essas pessoas, esse tal, mostram interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida. Curioso não é isso, irmãos? Olha só as palavras que Paulo usa. É um interesse doentio por controvérsias. É gente que gosta de brigar. Gente que adora brigar. E o veículo disso são palavras, né? E aí, o resultado disso, olha só, invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. Então, existia um grupo de pessoas que, a partir do seu ensino, estavam produzindo na igreja esse conjunto de coisas. O que faz a gente pensar, eu não sei vocês, irmãos, de novo, seria muito bom que a gente tivesse pessoalmente, né? Porque eu gostaria de ouvi-los. Mas eu não sei se você conhece gente assim. Sabe aquela pessoa que é impressionante a capacidade que ela tem de onde chegar, meio que azedar o ambiente? Tem gente que, cara, é incrível isso. Tem gente que tem prazer em passar horas debatendo em controvérsia. E aqui não é um debate produtivo, né? Não, é gente que gosta de brigar, de discutir, num sentido de gerar atrito, de gerar confusão. E aí, eu lembro muito de alguns irmãos nossos, alguns colegas, que fazem do evangelho e da doutrina esse tipo de coisa. Até hoje, dentro da igreja presbiteriana. Curioso, né? A gente nunca parar para pensar que um falso mestre a gente pensa que um falso mestre é alguém que vai chegar e falar assim, Jesus não morreu na cruz. Bem, esse é um falso mestre, de fato. Só que a gente pode ter pessoas que estão dizendo que Jesus morreu na cruz, mas o fruto do trabalho delas, o fruto do ensino delas, ao invés de gerar gente mais parecida com Jesus, está gerando o quê? Inveja, briga, difamação, suspeita, atritos constantes, etc. É muito curioso, eu estava conversando com o pastor João agora antes de começar, daqui a pouco aqui eu tenho presbitério, daqui a 20 dias tem presbitério aqui em Natal. E é impressionante, impressionante. Eu não consigo entender, vocês vão me desculpar, meus irmãos. Aqui eu estou abrindo o coração, tem até hoje gente da minha igreja, né? Não me dedurem no presbitério, certo, minhas irmãs? Mas assim, caramba, como é que pode? Tem gente que tem uma capacidade absolutamente incrível de produzir confusão, pô. E parece que é um ensino muito revestido de uma grande piedade, assim, né? Essas pessoas estão sempre falando sobre a doutrina, o ensino correto, e o que ela produz são igrejas viciadas em brigar, em confusão. Tem uma igreja aqui agora, Natal, que está passando um problema gigantesco por causa disso, e é uma igreja que já se dividiu nos últimos 15 anos 4 vezes. E é uma igreja assim, muito preocupada com essa ideia de uma doutrina correta. E o produto final está sendo isso: inveja, brigas, difamações. Então, olha que coisa, né? Esse exame que a gente tem de mestres, eu acho que passa por isso também. Talvez estejam muito mais perto de nós do que a gente pensa. Então, essa é uma coisa, né? Gente que é doente, viciada em confusão. Mas tem um segundo elemento que Paulo coloca agora, que também não está tão longe assim como a gente pensa, tá? Essas pessoas também são privadas da verdade, porque pensam que piedade é fonte de lucro. E aqui a construção da frase de Paulo tem a ver especificamente com ganhar dinheiro a partir da igreja. Ou seja, esses homens e mulheres que assim praticam, eles entendem que piedade é fonte de lucro. Eles vão para o ministério com interesse financeiro, pecuniário, né? No fim das contas, o objetivo é enriquecer. Irmãos, eu vi isso acontecer no seminário, tá? Aqui o pastor que é professor, o Lucas também, meu colega, foram para lá também. Eu não tenho uma experiência nesse sentido, mas foi algo que o diretor disse para nós. E existe um padrão observável
na estatística dos dados do seminário. Olha que loucura. Quando o país vai mal, economicamente, aumenta a concorrência no seminário. Coisa, não? Vou dizer de novo. Não sei se são todas as vezes, não sei até que ponto esse padrão se repete sempre, mas que ocorreu algumas vezes, isso pelo menos sim a partir da vivência dos próprios professores, né? Gente da casa. Será que Deus chama mais pessoas quando o desemprego aumenta? Será que a atividade de Deus de chamar mais pessoas para o ministério tá relacionada ao país ir mal? Eu penso que não. O que eu quero dizer? Quando o país vai mal, quando as pessoas não têm outras opções, aí elas querem ser pastores. Caramba, que coisa! Não... Gente, eu fico doente com essas coisas, tá? Eu não sei se você está percebendo aí pela tela, mas assim, caramba, não me entra na cabeça isso. Uma pessoa que... Eu entendo o mecanismo, né? Mas pensa bem, a gente está falando aqui sobre o evangelho, a gente está falando sobre pessoas. E uma boa parte, ou uma parte razoável dos meus colegas, olham como se fosse um trabalho, como outro qualquer, e não é um trabalho como outro qualquer. O evangelho não serve para a gente ficar rico. A igreja não serve como fonte de lucro. A palavra lucro e igreja nem devia existir, né? Nem deviam essas coisas estarem juntas. Paulo está criticando aqui, né? Mas igreja não é para dar lucro, igreja não é para dar dinheiro. Não é para ser assim. Só que, pasme, eu não sei se você consegue ver bem aí, algumas pessoas estão no celular, não sei se vai aparecer bem no seu celular, tá? Mas isso daí que você está vendo é uma igreja. Parece, sei lá, qualquer outra coisa, mas é uma igreja. Eu estava numa aula uma vez, e aí o professor chegou para mim, chegou para a turma, né? E falou assim: olha, gente, eu vou fazer uma pergunta honesta para vocês. Qual é o tamanho da igreja que você quer ter no futuro? E, meus irmãos, vocês podem achar que é mentira ou que eu era muito ingênuo, até pode ser que eu seja ingênuo mesmo. Mas até hoje eu me surpreendo quando eu lembro daquele momento. Porque o professor perguntou assim: qual é o tamanho da igreja que vocês querem ter? Eu nunca nem tinha pensado nisso, nesses termos, tá? Mas na minha cabeça veio assim, a primeira coisa que eu pensei foi: rapaz, deu 200 pessoas, eu já não consigo dar conta, eu não consigo conhecer 200 pessoas. Como é que eu vou poder cuidar de 200 pessoas? Eu não consigo. E aí os meus colegas, alguns deles, falaram assim: é para ser sincero, professor, é. Aí eles falaram: 10 mil, 15 mil pessoas. E foi a primeira vez que eu vi eles falando isso sério. Não era brincadeira. E até hoje isso me choca profundamente, porque não me entra na cabeça como é que alguém pode desejar uma coisa dessa. Mas, no fim das contas, é isso que Paulo está falando, né? Falso ensino na igreja também aparece a partir de gente que enxerga a igreja como sendo fonte de lucro. E aqui é óbvio que a gente pensa primeiro em dinheiro, mas não necessariamente apenas o dinheiro, né? Você pode lucrar, porque eu estou fazendo uma leitura um pouco mais ampla, tá? Mas você pode também por causa de prestígio. Não necessariamente converter prestígio em dinheiro, entende? Não necessariamente você vai ficar multimilionário, como alguns pastores são, mas vai para a igreja porque quer ter um nome conhecido, porque quer ter muita gente seguindo, quer ser famoso. Paulo está falando: cuidado, Timóteo, cuidado com essas pessoas. Olha como isso é antigo, porque pensa bem, a gente está falando de mega church, hoje é fácil perceber isso, né? Porque a gente tem, enfim, canais de internet e tal, Instagram, Facebook e tal, e a gente tem números e milhares de pessoas e milhões e tal, e a gente pensa que isso é um fenômeno moderno. Mas olha aqui, essa aqui é uma parte de 2 Pedro, tá? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres entre vós, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha agora, também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. Não sei, irmãos, essas coisas me deixam preocupadíssimo, assim. Porque eu penso que esses irmãos não imaginam que um dia vão ter que dar conta de Deus, vão ter que dar conta a Deus das suas vidas. Sabe? Olha essa notícia, não sei se vocês acompanharam isso.
Um pastor coach resgatado na montanha chega a culto de helicóptero e Porsche. Não sei se vocês viram isso. Lembra que há um tempo atrás teve um coach que subiu uma montanha com as pessoas e ficou preso lá em cima? Teve que ser resgatado? Uma semana depois ele chegou num culto que era num auditório. E ele chegou primeiro de helicóptero, depois entrou no Porsche, o Porsche entrou então no púlpito e dali ele foi pregar. Isso aqui é 2013, tá? Revista Forbes. Eu tirei os nomes porque eu quero evitar a polêmica desnecessária. Mas aqui são as 5 maiores fortunas de pastores no Brasil. Os 5 primeiros nomes. O principal deles tinha, né, em 2013, 950 milhões de dólares, quase $1 bilhão. Um pastor, irmão. Esse aqui eu vou botar porque ele teve a cara de pau de falar, então ele vai aparecer a foto mesmo. Isso aqui é uma notícia que saiu, você pode procurar, inclusive. Esse pastor é brasileiro. No meio da pandemia, você tem noção do que é isso? Durante a pandemia, estava todo mundo morrendo. Esse homem comprou uma Ferrari e uma BMW. Eu não sei nem qual é dos dois que está, é a Ferrari, agora eu estou vendo o cavalinho daqui. Pronto, esse carro foi um carro que ele comprou durante a pandemia. E sabe o que ele falou? Que culpa eu tenho que Deus me abençoe tanto e que ele seja fiel às suas promessas? Um dos dois carros, um só, ter 600 mil, custava 600 mil reais. Irmãos, por que eu estou mostrando isso aqui tudo? Eu quero constranger você? Claro que não. Mas percebe que não está longe da gente? Parece que sim, né? Mas está aqui Paulo falando para Timóteo lá no começo. Timóteo, no meio de vocês vai surgir gente assim, achando que a piedade é fonte de lucro. E aí a gente tem Paulo também falando em Filipenses, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe, irmãos, a gente está aqui no Natal agora. Domingo eu prego e vou pregar no texto dos anjos que aparecem aos pastores. A gente fala isso, mas acho que a gente fala pouco isso. Deixa eu dizer uma coisa muito clara para vocês, meus irmãos. Jesus era pobre. E essa é a verdade. Jesus era pobre. E, irmãos, pobre, pobre mesmo. Pobre de verdade. Jesus nunca foi um mega pastor de uma mega church, né? Ele era pobre. Filho de um casal pobre. E aí, a igreja que nasce a partir do nome dele não pode ter outra régua. Não pode. A gente não pode caminhar num sentido diferente do que caminhou o próprio Senhor da igreja. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque a gente nada trouxe para esse mundo e a gente não pode levar nada dele. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, que a gente esteja satisfeito. Irmãos, meus irmãos, eu não conheço o coração, mas eu posso praticamente garantir que nenhum de nós aqui, talvez tenha sido exagero que eu falei, tá? Não sei você, eu vou falar de mim. Eu estou tão longe disso, irmãos. Sabe por quê? Porque na minha vida inteira não teve um só dia que eu não tive o que comer e que eu não tive com o que me vestir. Eu sempre tive isso. Mas eu sempre quis mais do que isso. E aqui está Paulo falando, Timóteo, sabe o que é lucro? É quando a gente é contente. E a gente está no Natal, né? Eu acho que lembrar disso é muito importante. Irmãos, cultivar contentamento é muito importante. Muito importante. Você vê, né? Eu estou falando sobre pastores, sendo eu um pastor, né? Caramba, a gente devia olhar para os nossos pastores de uma forma diferente, né? Eu acho que essa devia ser uma marca distintiva de um pastor. Será que um pastor é uma pessoa contente? E aqui, irmãos, eu não estou falando que a pobreza é uma virtude, porque ela não é. Isso é muito importante. Não é bom ser pobre. Não há virtude em ser pobre. A nossa vida não vai melhorar se a gente for pobre, intencionalmente. A pobreza é um fruto direto da queda. Deus não criou a gente para ser pobre. Então, não estou dizendo que a gente tem que buscar ativamente a pobreza. Não é isso. É ruim. Não é bom que ela aconteça. Mas eu acho que também o coração da gente deve ser pesado de uma forma diferente, sabe, irmãos? Eu não sei até que ponto a gente está sendo realmente pessoas diferentes de como o mundo pensa.
porque a gente precisa ser diferente. A gente não pode desejar as mesmas coisas com a mesma intensidade, do mesmo jeito, e se manter fiéis. A gente simplesmente não pode, porque nosso coração tem que operar num outro sentido, num outro contexto. Igreja não pode existir, irmãos, para que pastores fiquem ricos. Nem que as próprias igrejas sejam ricas e fiquem ricas. Não serve para isso. Deus pode abençoar pessoas, e pode mesmo. Tem gente que é muito rica, mas não é para isso que o evangelho aparece, né? Então, olha o que Paulo continua dizendo para Timóteo. Lembra? Ele sempre diz a Timóteo para que Timóteo repita para a igreja, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui tem um erro de tradução, tá? Eu não vou ter coragem de dizer que é um erro de tradução, porque o professor João entende muito de grego. Mas esse artigo não está no original. Pode ser que, por causa de outros instrumentos linguísticos, a gente traduza e acrescente o artigo. Mas o texto diz que o amor ao dinheiro é raiz, ou uma raiz, não necessariamente a raiz, como se tudo no mundo tivesse como base o dinheiro. Não é. Mas o que Paulo está dizendo se sustenta. Ele está dizendo o seguinte: Timóteo, se alguém ama o dinheiro, a partir desse amor, vários males, todos os males podem surgir decorrentes desse amor primeiro. Percebe? E é isso, irmãos. Não tem como suavizar o texto, né? O desejo de riqueza não deve fazer parte da nossa vida. Deus pode abençoar a gente, e pode. E se ele abençoar a gente, vai ser bênção. Vai mesmo, vai ser bênção mesmo. Deus dá dinheiro a uma pessoa, dá uma condição confortável para uma pessoa, não é uma coisa negativa em si mesma. Nós temos pessoas muito ricas na história da igreja e também na história da Bíblia, que eram crentes de verdade, gente fiel a Deus. Só que esse não pode ser o sonho da sua vida, não pode ser o sonho da minha. E, especialmente, não pode ser o sonho de líderes. Não pode. Então, cuidado com pastores e líderes, irmãos. Esse slide eu trouxe diretamente de um texto, de quando eu falei isso aqui na igreja, né? Eu sempre falo isso para a minha igreja, assim. Falei, irmãos, vocês têm que olhar isso na minha própria vida. Daqui a pouco vai ter eleição. Esses critérios têm que se aplicar primeiros a mim. Se isso começar a aparecer na minha vida, eu estou mostrando concretamente que eu estou me desqualificando para o ministério. Porque, no fim das contas, gente que é preocupada com dinheiro não está preocupada com as ovelhas. E, para ser pastor, você tem que estar preocupado com o povo. O povo é importante, não a nossa própria vida. Né? Bem, deixa eu ir para o fim, porque eu falei demais hoje. Se tem esses homens na igreja, que é o que Paulo está dizendo a Timóteo, né? Como é que Timóteo deve agir? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Meu Deus do céu, como esse texto devia ser pregado mais no seminário. E aqui eu estou batendo muito no seminário porque foi de onde eu vim, mas assim, irmãos, ele deve ser pregado no seminário, não porque o seminário de Campinas tem algo especial, isso devia ser pregado para todos os seminários, em todos os seminaristas do mundo, deviam ouvir isso de novo, e de novo, e de novo. Fuja dessas coisas, Timóteo. Por quê? Porque é muito sedutor, irmãos. Às vezes o ministério começa a dar certo. Às vezes a nossa voz sai bonita na caixa. Isso vai começando a ganhar nosso coração, né? E aí Paulo está falando, Timóteo, fuja. Não seja essa pessoa. Quando isso aparecer, quando esses desejos aparecerem no seu coração, corre, foge. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no tempo devido. Ele está dizendo o seguinte, Timóteo, fuja. Só vai embora, Timóteo. Você vai ter dois caminhos, o desses falsos mestres e o caminho do evangelho. Timóteo, fuja e vá pelo caminho da graça. Lembre das pessoas, Timóteo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que é imortal e que habita em luz inacessível,
a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam a honra, poder para sempre. Ele vai retomar essa noção dos ricos, mas eu vou pular essa parte, tá? Você pode ver depois. Versículo 17 e 19. Eu quero ir para o fim mesmo da carta, que é esse aqui, os últimos versículos. Timóteo. Olha como é que Paulo... Lembra bem, irmãos, eu estou repetindo para que você não perca isso de mente, tá? Esse é o final da carta. É um pastor mais velho falando com um pastor mais novo. De tudo. O que sobra? Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Irmãos, eu falo isso aqui com uma solenidade muito grande, assim. A gente está falando de coisas que são muito eternas, isso é muito importante. Eu sinto que eu não sou digno de estar falando dessas coisas, porque é muito forte mesmo. Paulo está dizendo, Timóteo, guarde aquilo que lhe foi confiado. Existe um tesouro que foi entregue a Timóteo, um tesouro que foi entregue a mim, entregue a você também. Guarde isso, porque o próprio Senhor da igreja confiou isso a você. Então, Timóteo, leve isso a sério. Guarde o que lhe foi confiado. Porque Paulo ia passar, né? Ia ser responsabilidade de Timóteo levar isso para frente. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. E a graça seja com vocês. Esse é o fim. E eu gosto desse exercício que eu vou propor para você. Isso para mim, sempre. Ele diz, Rafael, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. Essa parte final, essa parte do meio aqui, evitem as conversas inúteis, a gente pode traduzir ou parafrasear, Paulo dizendo assim, olha, guarde o que lhe foi confiado e fuja de qualquer coisa que não produza piedade de verdade. Acho que é isso. Como é que a gente pode ver isso de outra forma? E aí me perdoem as minhas irmãs que estão aqui da minha igreja, tá? Eu vou focar nos meus irmãos. Igreja Presbiteriana de Tatuí, guarde o que lhes foi confiado. Vocês guardem o que lhes foi confiado. Vocês evitem as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento, porque professando alguns desviaram-se da fé. E aí Paulo termina com esse único desejo possível, né? Que a graça seja com vocês, porque só a graça nos capacita a isso. Chegando no fim, irmãos, eu tenho 33 anos. De ministério eu tenho 3. Parece piada, né? Eu tenho 3 anos só. Qualquer pessoa que está 3 anos fazendo qualquer coisa é iniciante, não tem conversa, é isso. Mas eu me preocupo muito com o futuro. Por quê? Essa geração de homens e mulheres que me ensinaram a caminhar no evangelho vai passar. Daqui a 20 anos, eu vou ser responsável por estar levando esse tesouro para frente. E no fim das contas, a única coisa que importa é que pessoas estejam sendo reconectadas com Jesus Cristo e ficando parecidas com Jesus Cristo. E essa tarefa é gigantesca. Eu não quero me perder no meio do caminho. Eu não quero me tornar um desses pastores que quer ter uma igreja gigantesca e ter um... Enfim, vocês já sabem, né? O evangelho depende da gente. É claro que o evangelho depende do Senhor, né? É Ele que vai levar para frente. Mas a gente está nessa jornada. E essa carta, para mim, é muito preciosa. Porque é Paulo dizendo, olha, guarde o que você recebeu. O que foi confiado a você. Eu acho que é na segunda carta que ele vai dizer assim, olha, exercite aquilo que você tem. Não menospreze, né? Não deixe de lado o dom que você recebeu. Cumpra o seu trabalho com assim, afinco, porque o evangelho tem que ser levado em frente, irmãos. Esse reino tem que ser proclamado e depende da gente, depende de pastores. E aí não só de pastores, né? Depende de você também, de mim também. É claro que isso é uma carta para pastores, mas você percebe marcadores no texto que mostram que, na verdade, a carta é para a igreja inteira, né? Tudo isso que é aplicado a Timóteo e aos pastores também é aplicado a você, é aplicado a mim, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Eu sei que isso não vai acontecer, mas o meu medo é que o evangelho pare com a gente, que a gente falhe na tarefa de legar esse tesouro para a próxima geração. Que o Senhor nos dê graça para que a gente faça isso como fizeram conosco, né? Nos erros, nos acertos, mas que a gente mantenha Jesus Cristo no foco, né? No centro de todas as coisas.